Sejam todos bem-vindos. A comunicação social, todos nós sabemos a importância dela. O Vaticano, através do Papa Francisco, chama a atenção para a nossa comunicação social, a nossa responsabilidade nos dias de hoje, dias tumultuados, complicados. A comunicação social no mundo da internet, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. A partir de agora nós vamos conversar, um grande bate-papo, nesta grande sala, com muitos convidados, jornalistas e amigos. E eu peço a sua companhia, a sua audiência, nos acompanhe. Será uma conversa enriquecedora, certamente sairemos daqui maiores e melhores do que chegamos. Deixa eu começar a chamar os nossos convidados. Dom Peruso, arcebispo da capital do estado do Paraná, nosso primeiro convidado, por gentileza. Seja bem-vindo, por gentileza. Fique à vontade. O senhor escolhe o lugar. Pode sentar aí. Isso. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Eu venho com frequência aqui à TV Evangelizar, mas é a primeira vez que encontro um palco assim. Tá bonito, não, Dom? Está bonito. Tá bonito. Até eu fico bonito estando num palco assim. O senhor fica bonito em qualquer lugar. Oh, gentileza sua. Padre Kleina, outro convidado nosso, jornalista, responsável pela comunicação social da Arquidiocese de Curitiba. Como é que tá, padre? Tudo bom? Escolha também o lugar. Isso, aqui? Muito bem. Padre Kleina. Como é que tá? Boa tarde a todos, a TV Evangelizar. Obrigado, Adilson Arantes. É com grande alegria que nós estamos aqui, em nome da Arquidiocese de Curitiba, a Comissão de Comunicação da nossa Arquidiocese, juntamente com a TV Evangelizar, podermos refletir sobre os meios de comunicação, as redes sociais e o bem que ela pode nos trazer. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui, padre, enriquecerá bastante também a nossa conversa aqui. José de Mello, jornalista, diretor deste canal, responsável por esse conteúdo também, grande parceiro, grande amigo, uma grande cabeça. Bem-vindo. Sente aí, por gentileza. Outro convidado, Jasson Goulart, jornalista, também nosso convidado, grande amigo, grande responsabilidade social também. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Jasson, vou escolher seu lugar para sentar. Sente ali do lado de Dom Peruso, por gentileza. Isso. Muito bem. Obrigado, boa tarde. Seja bem-vindo. Thaisa Etchenhofen, jornalista, produtora da Rede Vida, conosco também. Tudo bem, Thaisa? Seja bem-vindo. Sente ao lado do José de Mello, Thaisa, por gentileza. Kelly Khrushchevsky, produtora da Canção Nova, jornalista também. Vamos debater, vamos conversar sobre comunicação social nos dias de hoje. Seja bem-vindo. Fique à vontade, sente aqui. Sérgio Silva, uma das cabeças, brilhantes da comunicação do Brasil. Aplausos, grande Serginho. Vou escolher o meu lugar. Você escolhe o seu lugar, isso. Muito bem. Meus amigos, vamos começar a nossa conversa. Dom Peruso, a produção está pedindo para o senhor sentar do meu lado. É para que eu fique mais bonito ao seu lado. Faz tempo que eu obedeço. Vamos todos sentar, vamos todos começar. O Jasson, isso, senhor. Fiquem à vontade. Dom Peruso, primeiro seja bem-vindo, mais uma vez, aliás, a casa é sua. A importância de estarmos aqui reunidos hoje e discutirmos esse tema tão importante. Aliás, a preocupação do Vaticano também, a preocupação do Papa Francisco. Por gentileza, Dom Peruso.
Vivemos em um tempo em que facilmente todos nós somos como que arrastados por grandes ondas. E no caso das comunicações, é só observar quantas mensagens nos chegam aos olhos e aos ouvidos a partir do momento em que levantamos pela manhã, até quando vamos dormir. Não sei se alguém parou para avaliar quantas mensagens terão chegado de propaganda, de compra, de venda, de consumo, de publicidade de toda ordem, de questões políticas, de notícias econômicas, de temas religiosos, de notícias afirmadas, depois desmentidas, depois reafirmadas e novamente desmentidas. Olha o que se faz com a comunicação. É uma das áreas, uma das mais nobres potências humanas hoje, a comunicação. Eu posso falar aqui e ser ouvido no outro lado do globo. Mas se o que eu falar, a palavra comunicação e a palavra comunidade vêm da mesma raiz. Se o que eu falar não servir à construção, à edificação do outro, o meu poder de desfigurar não dispara, não tem pólvora, não mata, mas desorienta, ou de construir. Eu estava falando há pouco, aí atrás, nos bastidores, eu tive a feliz ventura de estudar Sagrada Escritura e também estudar lá onde Jesus falava. Não havia microfone, não havia câmeras, não havia jornais, mas onde ele falava, ele se posicionava num lugar, num ponto em que o vento levava a mensagem para mais longe. A direção dos ventos era o grande microfone. Isto é, não se fala, mas o que Jesus disse repercutiu porque ele era quem era, mas porque o seu modo de falar chegava aos corações e aos ouvidos, inclusive no volume, falava mais alto e o vento levava a mensagem para longe. Era uma montanha, o barco e o lago lá embaixo, ele falava desde cima, na direção em que o vento corria. Era o seu grande microfone. O que dizer com tudo isso? Não basta ter boas ideias, é preciso saber apresentá-las, senão confinaria até a verdade e aprisionaria a verdade. Isso é muito grave. Sem dúvida. Padre Kleina, é isso, né? Com certeza, Dom Peruso falando do grande comunicador que foi e continua sendo nosso Senhor Jesus Cristo. A forma como ele conduziu a evangelização, o seu reino de amor, numa linguagem tão popular. Ele não tinha retórica, não necessitava disso, mas através de elementos como o próprio Dom Peruso comentou, o vento, a praia, a moeda, como também o rebanho, o pastor e assim por diante. Essa linguagem era muito bem definida por nosso Senhor Jesus Cristo, e ele conseguia de fato comunicar às pessoas aquilo que foi a sua missão, o seu reino de amor, e continua nos comunicando através do seu Santo Espírito. Jesus Cristo a todo momento está em comunicação conosco. É o maior comunicador social, Sérgio Silva. Jesus Cristo continua sendo. Olha, Adilson, eu estava me lembrando aqui, enquanto Dom Peruso e Padre Kleina falavam, que o próprio Cristo diz: proclamem de cima dos telhados. E parece que é uma profecia do que seriam as antenas, as parabólicas, os satélites que viriam séculos e séculos depois. Minha palavra não passará. A gente pode pegar aqui e elencar do Evangelho uma série de
citações que fazem eco. Porque a palavra de Deus saiu do Verbo e se proclamou através dos textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das epístolas, da grande criação que foi a imprensa com Gutenberg, depois dos meios de comunicação, e ela vem repercutindo, ela vem chegando até nós. Então, esta comunicação que nasceu da própria revelação de Deus, ela não para, ela chega até nós. A grande questão que me parece ser discutida nesse momento aqui é como esta linguagem está sendo usada, de que forma ética, de que forma respeitosa, de que forma pessoal ela está construindo as pessoas, talvez deturpando a mensagem original e chegando até nós, não mais realizando a vida, mas talvez deturpando a própria vida. José de Mello, com ruído essa comunicação de hoje, é isso? Com muito ruído, infelizmente, né? Infelizmente. Mas depois da nossa referência maior, que é Jesus Cristo, colocada por Dom Peruso, aqui ratificada pelo padre Kleina, e essa fala cheia de citações do Sérgio Silva, fico eu aqui pensando no nosso compromisso, já século XXI, ano 2019, o quanto devemos ter em mentes o nosso compromisso no dia a dia, a questão mesmo de, no nosso trabalho, esse compromisso com a comunicação, a seriedade, de nos sempre mantermos fiéis à realidade da notícia, o compromisso com a comunidade, o compromisso com a família, tudo isso com essa linguagem contemporânea, com esse movimento enorme de transformação dos meios de comunicação, né? Tudo está mudando, a maneira de pensar, a maneira de se vestir, como nos olhamos, como falamos, enfim, o nosso compromisso realmente é de grande importância na sociedade. Jasson Goulart, os nossos desafios nos dias de hoje com essa comunicação diferente, Jasson. Eu acho que os desafios são os mesmos que Jesus já enfrentava, né? Que a gente hoje busca fazer o quê? Na comunicação, chamar a atenção. E como é que a gente faz isso, né? Tentando surpreender, né? E encantar sempre, que foi o que Jesus fez, encantou multidões, né? E a responsabilidade que você citou, José, Dilson, é uma responsabilidade muito grande. E até na mensagem que o próprio Papa indicou no texto bíblico, em Efésios 4:25, ele já traz isso, né? Que é, por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um o seu próximo, cada um ao seu próximo. E hoje a gente vive nesse mundo de fake news, de mentiras, né, que são plantadas, implantadas e que traz muitas complicações para a sociedade, né? E todos nós, mesmo aquele que não é comunicador na essência ou na formação, tem uma responsabilidade também com essa comunicação hoje, né? Porque, de certa forma, todos nós hoje, com o advento, com a criação da internet, passamos a ser um pouco comunicadores, né? E temos responsabilidade. Oxalá que todos tivessem também o sentimento que tem os cristãos, né? Que vem de Jesus, né? De passar essa verdade. Mas muitos acabam colocando as mentiras que trazem muitos problemas que a gente acompanha no dia a dia aí na comunicação, que vivemos, inclusive, a todo momento, seja lá na rádio, seja na TV, tentando levar a verdade e, em muitos momentos, ser obrigado até a criar quadros, né? Em que você pega determinados assuntos para explicar para o povo que aquilo não é verdade. Então, acabou até trazendo um pouco mais de trabalho para nós que somos comunicadores, né? Thaisa, a internet complicou a coisa, não? Eu acho que a internet ela é simplesmente uma ferramenta, né? Se a gente utilizar todas essas ferramentas de uma maneira correta e ética, é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que, justamente, a gente não está celebrando só aqui a responsabilidade de nós como comunicadores, né? Todo mundo, quem está em casa, quem tem o celular, quem tem o computador, ou até mesmo se comunicando dentro da sua diocese, dentro do seu trabalho, da sua escola,
somos comunicadores e temos que ter essa responsabilidade. Então, a gente vê que cada vez que um grande advento como o da internet acontece, seja quando foi o correio, seja quando foi o telefone, a televisão, ela tem essa questão revolucionária e acham que talvez o meio seja o problema, quando na verdade é o uso dessa ferramenta, né? Kelly, lembre-se, os últimos serão os primeiros, Kelly. Pode falar. É importante a gente falar, né, que o que se comunica é importante. Uma comunicação vazia, ela não vai gerar frutos. Ou se gerar frutos, serão frutos ruins. Uma comunicação regada por Cristo e por seus valores, ela tende a permanecer. Vai ser o nosso legado, vai ser aquilo que a gente vai deixar para trás. Não tem aquela barrinha, né, que vai rolando no Facebook e no Instagram, que a gente vai ficando louco, né? Mas se aquilo que você falou tem um peso, está embasado, a pessoa vai se lembrar. E num momento, mais à frente, aquilo vai vir e vai ser útil para ela, e aí a comunicação vai ser, sim, efetiva. Não vai ser aquela comunicação só da falácia, né? Falei, mas ninguém mesmo compreendeu aquilo que eu estava dizendo. Muito bem. Eu quero lembrar para você que está em casa, que aqui nós temos pessoas acompanhando o programa. Muito obrigado pela visita de vocês aqui. Quero lembrar que vocês podem participar também. Vocês, se você tiver uma pergunta para fazer para qualquer convidado aqui, levanta a mão, vem, eu chamo, recepciono aqui e você faz a pergunta para qualquer convidado, tá bom? Ok? Pode levantar. Se eu não enxergar, vocês gritem. Vamos falar de rede social, Dom Peruso. Qual é o que mais preocupa a igreja hoje? O Instagram, Facebook, o WhatsApp ou tudo junto? Eu confesso que me sinto pobre diante de uma pergunta dessa, porque a cada dia o Instagram é novo, o Facebook já começa a perder terreno e o WhatsApp está todos os dias a se renovar e mesmo assim parece que o ritmo desses meios não segue a velocidade de tantas mensagens. Mas qual deles? É algo como dinheiro. Dinheiro é bom, faz bem ou não? Faz muito bem, mas é um instrumento de poder que pode criar conflitos, multiplicar as tensões, suscitar ódios, dividir corações em si mesmo, mas tem um poder, dá para fazer tanto bem com dinheiro, com a palavra. Antes do Instagram, antes do Facebook, antes do WhatsApp, é a palavra. Depois o que faremos com ela, aí pode ser por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por tudo o que quisermos. Ou seja, Heidegger, um grande filósofo, alguém disse que o homem é um animal racional. Outros disseram, para definir o homem, que é alguém que consegue fabricar, homo faber. Heidegger, animal que fala. Falar é sair de si para encontrar-se com quem ouve. Se eu quero me encontrar porque respeito e amo a quem eu me dirijo, o Facebook é um poderoso instrumento para fazer o bem. O Instagram, o WhatsApp, que eu uso bastante e recebo muitas mensagens. Eu posso construir ou posso ferir com a palavra. Até a Sagrada Escritura é um fenômeno da palavra, da comunicação. O homem oriental, quando ele falava, é como se ele saísse de si para viver na existência de quem ouve. No mundo ocidental, quem fala enuncia ideias, proclama mensagens e pode até se libertar do que disse. Então, agora qual é melhor? Qualquer um deles é excelente desde que quem deles se serve queira construir.
quer encontrar a si mesmo naqueles e naquelas a quem se dirige. Se entendo o que o senhor está dizendo, doutor Deus, a palavra, antes de estar ali naquele meio, ela nasceu no coração do homem. O homem bíblico sempre tinha este conceito. Quem ouve, não é apenas ouve com os ouvidos, é como se abrisse para acolher a pessoa que fala. A palavra é portadora da própria pessoa. Então, quem fala, pronuncia a sua própria interioridade. E o Instagram pode ajudar a isso. O Facebook pode ajudar quanto? Num tempo de tanta conflitividade, como o Facebook pode ajudar a falar de perdão? Em tempos de tantas competições que criam rupturas, como o Facebook ou qualquer mensagem, qualquer outro meio, inclusive o bilhete, pode se tornar um poderoso meio de fazer com que o que é anseio do coração humano encontre pronúncia. Então, de novo, e concluo, não é tanto estes instrumentos o problema, mas é o que queremos fazer com ele. Se queremos amar, é um poderoso meio. Se queremos odiar, quanta destruição. Se queremos fazer chegar aos outros o que edifica, quanta potência libertadora da palavra existe aí nessa comunicação. Adilson, Pois não, Sérgio. vou fazer uma provocação para todos nós aqui. E quando eu coloco um coraçãozinho, um beijinho, isso de certa forma significa o que eu quero dizer? Esse signo ou não? Ele é suficiente ou seria necessário uma palavra? Uma frase. Não, o suficiente não é, né, Sérgio? É apenas uma maneira de ser Faz de simpático ao que você Mostrar que publicou. Tipo, tô aqui, sou seu amigo. Acho que não quero conversar, né? Valeu, obrigado. Um like isso. para você. E aí invalida total e completamente o que o Dom Peruso acabou de expor aqui com tanta profundidade. É né? por isso que eu perguntei. Eu coloquei um coração, eu me sinto Tô de bem. Tô bem. É. Já. E eu acho interessante, Sérgio, que os meios de comunicação, as redes sociais e, sobretudo, o WhatsApp, o coraçãozinho, suponhamos que uma família que tem o seu grupo de WhatsApp e se comunica durante o dia, mas o importante é que esta rede social se torne um recurso, mesmo com o coraçãozinho, para que à noite eles possam estar lá ao redor do fogão a lenha, ou então ao redor da mesa, se comunicando pessoalmente, tendo essa relação. E eu acredito que essa é a mensagem do Papa Francisco, através desta carta que ele enviou para nós este ano, sobre o Dia Mundial das Comunicações. Viver a comunicação, a comunidade digital, virtual, mas nos levar para a comunicação, a comunidade pessoal, um ao lado do outro. Levar ao encontro do outro, né? Não é só a comunicação virtual, né? Mas me levar ao outro, ao encontro da necessidade do outro, aquilo que ele traz, e não só mandar aquele cartãozinho de estou rezando por você, pronto, que a gente acha na internet, no Google, e falar assim, olha, achei essa oração aqui, ela serve para você, mas em verdade, eu não rezei por você, eu só achei e te mandei. Então Às tem que vezes me nem fazer leu, parte. nem li. leu a- Só está escrito assim, ó, para uma pessoa especial. Aí você fala, é essa aqui que eu vou mandar. Mandei, mas na verdade não pensei e não me levou ao encontro do outro, que é o que o Papa propõe para nós. É justamente aquele trecho, né, do like ao amém, que o Papa fala justamente da gente deixar de ser o eremita social, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo. Quando a gente está trabalhando de casa, quando a gente está pedindo comida dentro de casa, quando a gente está se divertindo dentro de casa, o entretenimento, tudo isso nos deixa um pouco mais... É possível com a internet estar em todos os lugares, viajar para outros países assistindo, muitas vezes
programas que nós mesmos fazemos, ou se comunicando com pessoas que estão do outro lado do mundo, mas é importante também o que o Papa diz: igreja em saída. Vamos sair, vamos nos encontrar, vamos usar essa ferramenta para debater o que a gente tem de igual, de diferente, mas ver o olho no olho, né? Sentir um pouquinho a presença de cada um, o calor. Ouvir a voz, né? E esse compromisso de, vou aqui pegar um pouquinho, roubar um pouquinho do trabalho do Adilson. E esse compromisso, só para que a gente... Isso, me poupe. E esse compromisso de cada um de nós, mas de todos mesmo, nas nossas famílias, de promover este momento, como você falou, o padre citou aqui a questão do encontro, ok, para se movimentar na rede social, mas em que momento você senta, olha nos olhos com a família, pergunta como foi o seu dia, como fazer isso, né? Em que momento sistematizar essa prática em família ou em grupos mesmo? Acho que nada substitui, né? A presença tá ali no físico. Claro que quando não é possível estar junto, quando não é possível se reunir, marcar um local, ou às vezes é um familiar que está indo para longe, está em outro país, é claro que a internet vai aproximar. Mas ainda assim a gente precisa, né? Acho que é humano, precisa do contato, precisa... acho que é a questão da família que a gente vive puxando, né? Se eu vou homenagear minha mãe no Dia das Mães, fazendo um post no Instagram, botando uma foto bonita, mas não estou ao lado dela. Então, o que isso vai significar? Acho que ele ia falar, por favor. Não, um pouco mais atrás lá, acho que essa questão da família é super importante. E digo assim que a comunicação, ela, antes de tudo, ela tem que ser humanizada, né? Humanizada, tem que falar, e até citei aí a questão de que as palavras, elas estão lá, mas antes elas nascem aqui no coração. E a comunicação pode ser caridosa. E eu vejo na comunicação assim, o poder forte que ela tem. Quero citar só um exemplo rápido aqui. Nós tivemos muita chuva aqui em Curitiba nesta semana, na região metropolitana, vários municípios, né, foram afetados, muitas famílias perderam muitas coisas, enfim. E me chamou a atenção, em Colombo, na sexta-feira, de repente estávamos lá acompanhando e aí descobri que tinha ali numa casa uma família distribuindo lonas. Os bombeiros estavam distribuindo, a Defesa Civil, mas tinha lá também uma casa, uma família distribuindo lona. E aí eu falei, mas como conseguiram e tal? E aí fui descobrir através dos grupos de Facebook e WhatsApp, enfim, a comunidade rapidamente se mobilizou, né, e fizeram arrecadaram dinheiro, né, e aí conseguiram compraram quase todo o estoque de lonas que tinha lá em Colombo, ainda nas lojas de materiais de construção, e estavam de maneira solidária, fazendo a distribuição, e mais do que isso, não queriam, inclusive, que fosse feito a divulgação do fato. Estou comentando isso porque eu achei muito bacana, e até para trazer que aí a ferramenta, ela foi muito forte, e ela conseguiu reunir ali as pessoas em torno de uma causa social muito importante, que era para amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Que era o que o Dom Peruso falava, né? Aliás, os comunicadores, eu nunca imaginei que vindo para Curitiba eu viria os meios de comunicação, não para programas ocasionais, tenho aqui Conhecendo a Palavra e também leitura orante da palavra, mas eu gostaria aqui de dizer a nós comunicadores, vale para nós, a palavra tem uma função informativa, informa. 5 vezes 8 é 40 aqui em Curitiba, lá no norte do Brasil, ou lá na Sibéria, em Belogorskaya. 40, palavra, informa. Não é que construa unidade, informa. Palavra também tem uma função formativa. Quem obedece à sinalização evita acidentes. Está escrito na placa, na rodovia. Tem um poder educativo, tem uma intenção educativa, mas não é encontro de pessoas, é a placa e um leitor. Performativa,
Enquanto comunico um conteúdo, vai também a minha ternura, orientada àquele a quem eu me dirijo. Enquanto eu pronuncio, também amo. Esta mensagem aí, fazer uma coleta para encontrar lonas, uma vez que havia desabrigados, ninguém fez o raciocínio informativo, formativo, performativo. Mas quanta solidariedade, quanta partilha, e a palavra lá, e a ferramenta de comunicação a potencializar tudo isso. Então, nós comunicadores, que o nosso falar tenha uma densidade performativa, que queiramos bem àqueles a quem nos dirigimos. Isto seria aquilo que o Papa propõe. Verdade não é a conformação de um fato e ter pronunciado como foi, mas ao pronunciá-lo se faz com a paixão, o encanto, como você dizia, por aqueles a quem nos dirigimos. Não existe comunicação sem paixão. Muito bem. Fechamos assim esse primeiro bloco e acho que foi a Thaisa, né, que falou aqui agora há pouco de um termo que me chama muita atenção, eremita social. Quero voltar nesse tema. De repente, o jovem, né, o garoto, a garota, ou o adulto, com 6 milhões de seguidores na rede social, não conhece ninguém pessoalmente, isolado, não conversa com ninguém, não observa a rua, o bairro em que vive. Nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Estamos conversando aqui sobre comunicação. É mais uma Semana Mundial das Comunicações, e a mensagem do Papa Francisco, a mensagem do Vaticano, é para que façamos isso aqui. Conversemos. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. Eu não, todos nós. Até já. Muito bem, voltamos. Muito obrigado primeiro pela companhia, pela audiência em casa, agradecendo a plateia aqui presente também. Muito obrigado. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, participem, ok? Estamos debatendo hoje, estamos conversando hoje sobre comunicação social. Nós estamos vivendo a Semana da Comunicação Social. Estamos conversando aqui sobre o que fala o Vaticano, sobre o que fala o Papa Francisco, com convidados muito especiais, com o arcebispo de Curitiba, Dom Peruso, Padre Kleina, responsável pela comunicação social da Arquidiocese de Curitiba, Jason Goulart, José de Melo, a Thaisa Hertenhoff, ela é jornalista da Rede Vida, Kelly Khrushchevsky, produtora da Canção Nova, e também o Sérgio Silva, jornalista, radialista e apresentador também aqui desta casa. Nós temos aqui, antes de começarmos o segundo bloco, uma fala do Dom Joaquim Giovanni Mal Guimarães. Ele é um bispo católico brasileiro, auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Vamos acompanhar. Olá, agentes da Pastoral da Comunicação, profissionais de comunicação, formadores de consciência e evangelizadores por meio da comunicação. Sou Dom Mol, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social da CNBB. E somos membros uns dos outros, como disse São Paulo aos Efésios. Somos membros uns dos outros é a convocação que o Papa Francisco nos faz para que passemos das redes sociais à comunidade humana, para o Dia Mundial das Comunicações, neste dia 2 de junho. As redes sociais não existem para alimentar ódio e insuflar preconceitos étnicos, sexuais, religiosos, mas para facilitar a comunidade humana. E nela, sejamos membros uns dos outros. Um grande abraço. Nós que agradecemos, grande abraço, e é isso, né, que já foi falado aqui, inclusive, o papel da rede social, né? Eu queria provocar vocês, quer falar, Thaisa? Pode falar. Então, a gente vê justamente o papel da PASCOM,
né? Algumas pessoas até não conhecem. Dentro das suas dioceses, saber o que é a PASCOM, se interessar em participar da PASCOM e perceber que elas estão fazendo um trabalho de profissionalização também das pessoas que querem se envolver mais, se voluntariar, querem estar fazendo justamente o que o Papa Francisco pediu, ser igreja em saída e justamente envolver o trabalho de comunidade, né? Porque a PASCOM ela vai estar também mostrando o trabalho de outras pastorais dentro de cada diocese, né? Inclusive, Raíssa, nós aqui na Arquidiocese de Curitiba estamos realizando um trabalho muito interessante. Nós criamos uma escola de formação para a PASCOM. E estamos reunindo vários setores, várias paróquias e oferecendo uma formação para que cada paróquia possa ter a pastoral da comunicação. E assim nós poderemos interagir a nível de arquidiocese. A sua colocação foi muito boa, muito obrigado. Puxa, me permita. Claro, claro. Essa questão que o padre colocou, para ressaltar essa importância das pastorais de comunicação, um curso como esse, preparatório, você imagina que uma rede, qualquer uma das redes católicas, né? Mas vamos pegar o nosso caso aqui, ou a própria Rede Vida, que é uma emissora irmã. Você imagina a importância disso? Se um morador de uma comunidade, que participa de uma paróquia em Cabrobó da Serra, e que ele tenha essa aproximação com a pastoral da comunicação, e ele, após essa capacitação, começa a produzir conteúdo ali com o seu celular, que todos temos, conteúdo com uma orientação básica, e começa a mandar para as redes, como, por exemplo, as nossas emissoras católicas, que necessitam muito desse tipo de conteúdo. Não tem como mantermos, como no nosso caso, equipes pelo Brasil afora. Só para ratificar mesmo a importância que, a partir de uma iniciativa como essa, um grupo faça essa capacitação, comece a gerar conteúdo, não só para as redes de TV, mas para a rádio, para a própria comunidade, né? Muito interessante. Parabéns. Douglas, está comigo aí, Douglas? Tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que, como eu, as pessoas presentes e também as pessoas em casa estão totalmente tocadas por esse assunto tão atual, tão desafiador. E eu queria pegar um pouco das palavras que o nosso arcebispo, Dom Antônio Perus, colocou, que se a palavra proclama o que é a pessoa, e quem recebe, confia e abre seu coração para receber essas palavras, quando vocês falaram sobre o termo fake news, o termo fake news, né, ele veio no ano de 2016, quando o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, sofria muito com as notícias falsas feitas por muitos profissionais da imprensa, e ele criou esse termo, e aí agora eu vejo que muitos profissionais da imprensa não fazem uma autoanálise do que as suas mensagens, se suas mensagens elas estão contaminadas por suas convicções, por suas crenças, ou se eles realmente, como Dom Perus colocou no final do bloco 1, se essas palavras trazem a verdade, de forma ética, de forma responsável. Então eu gostaria de colocar isso para vocês, que são referências, né, e são profissionais da comunicação. Qual é a autoanálise desses profissionais? O que vocês estão fazendo para que, como editores, como responsáveis, os seus jornalistas não contaminem as matérias? Nós vemos manifestações no Brasil, onde muitas vezes os números são manipulados, as pessoas não passam a verdade. Então, como cidadão e como cristão, qual é a verdade que tem nessas palavras? E o que os profissionais da comunicação estão fazendo como autoanálise para poder, como hoje as mídias sociais estão fazendo uma avalanche nas... Entendemos. Obrigado, Douglas. Obrigado. Sérgio Silva. Há que se dividir, né, esse tipo de resposta, porque primeiro que nós, como meio de comunicação católica, temos um outro entendimento. Sim. Só para a gente separar o que é a grande mídia, né? Claro. Os meios seculares e a comunicação católica através dos meios. Por favor. Eu tenho a impressão que nós temos existe um perigo da gente ideologizar, fazer uma
legislação trazia uma ideologia, desculpe, não estou conseguindo falar, para a comunicação. Você entende? Isso é muito perigoso. Aí tem tendências que vão pegar questões políticas, partidárias, ideológicas, que me parecem não são próprias do Evangelho, não são próprias da Palavra de Deus. A gente tem de encontro à verdade. A verdade vos libertará, e a busca da verdade é isso que nós estamos fazendo aqui. Buscando entender de que forma os meios de comunicação social podem clarear a nossa vida. Então veja só, o critério, me parece, será sempre discernimento e ética. Não tem outra saída. Qualquer coisa que se invente, e aquilo que é inventado, que é criado pela tecnologia, não pode ser desinventado. O que está inventado está aí. Tem que se saber que tipo de uso se faz com isso. Ou é ferramenta, ou é manipulação. Nós estamos diante desta situação, inclusive como comunicadores e evangelizadores. Não sei se concordam comigo, mas me parece que esse é o cerne da questão. Ética e discernimento. Taísa. Só existe uma palavra para o jornalista, para o comunicador que quer evitar as fake news ou que acredita que ele possa ser autor de fake news: apuração, apuração e apuração. Seja no meio secular, seja dentro das TVs católicas, a gente sabe o quanto ouvir o maior número de pessoas, o maior número de entrevistados, para entender uma verdade, né? E como comunicar essa verdade, se ela é sua verdade ou o que está acontecendo. A gente vinha conversando um pouco antes aqui do bate-papo, porque as TVs brasileiras, em tese, elas não são como as TVs dos Estados Unidos, que, num momento político ou de disputa presidencial, por exemplo, se posicionam especificamente a favor de um candidato ou de outro. Em tese, as TVs brasileiras, os meios de comunicação brasileiros, necessitam ser imparciais. É o que a gente jurou quando pegou o diploma ali de jornalista. Então, nessa imparcialidade, em dar o mesmo espaço, o mesmo tempo para cada um dos lados, e quando você mostra essa verdade, sempre tem um lado que vai ficar inflamado. Isso é quase que invariável. E o jornalista, por estar nesse papel, ele acaba sendo escrutinado de algumas maneiras, né? Ok. Aproveitar o tema trazido pelo Douglas, né? As fake news. Tem um material muito bacana, queria que vocês acompanhassem agora com a gente, produzido pela Arquidiocese de Goiânia, em Goiás. Presta atenção, é sobre fake news. Roda. Aqui, ó, achei. Um gesto vale mais que 1000 palavras. Que lindo! O Papa Francisco fala cada coisa linda, né, amiga? Tão inspirador. É lindo, lindo mesmo, amiga. Mas será que foi mesmo o Papa Francisco que disse isso? Amiga, é claro que foi. Eu ouvi falar que ele falou isso na catequese. Eu vi vários posts da internet, recebi muitas mensagens. Se tá na internet, é verdade. Não, de jeito nenhum. Aliás, amiga, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que tá na internet é verdade, né? Você sabia que o Papa tem meios oficiais de comunicação? Sério? Seríssimo. Não sabia. Espera um minuto. O Papa Francisco é o primeiro pontífice digital, se assim podemos dizer. É o primeiro Papa a se comunicar diária e incessantemente através das redes sociais. É um Papa que se coloca no mesmo nível dos seus fiéis e sabe que para se alcançar resultados importantes é preciso comunicação e não imposição de doutrinas e dogmas. Vivemos em uma época altamente digital em que tudo passa através do nosso celular. Por isso eu aconselho que cada pessoa que desejar conhecer um pouco mais da atividade do Papa e daquilo que ele diz e faz, procure o único canal confiável,
conferindo o site do Vatican News. O Papa nunca fez distinção nenhuma, desejando alcançar todo mundo com suas palavras simples, mas firmes. O Vatican News consta de um número impressionante de profissionais, cerca de 40 línguas diferentes. E assim conseguimos levar o Papa ao mundo inteiro. Se formos sinceros, se perseguirmos a verdade no nosso dia a dia, se transpusermos cada forma de malícia, seremos bons comunicadores da Boa Nova. Sem dúvida, né? Disso nós não temos dúvidas. Deixa eu agradecer o pessoal da Arquidiocese de Goiânia. Lembrando, por falar em Goiânia, nós estamos em 6 capitais brasileiras. Nós somos 77 emissoras espalhadas pelo Brasil inteiro acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar conosco nesta tarde de domingo. Fake news, companheiros e companheiras. Dom Peruso, o Papa da era digital. O Papa é da era digital. A primeira fake news, embora não fosse na era digital, está lá na primeira página bíblica. Deus disse: podeis comer de todas as frutos da terra, exceto um. Aí depois o relato é mítico, o relato é um mito. A serpente, é verdade que Deus disse que não podeis comer de nenhuma das frutas? Foi a primeira fake news. O problema é antigo. Esse problema vem de longe. Não é de agora. Então, o que dizer? Faça a pergunta anterior. Os torcedores se queixam dos jornalistas porque não destacam o seu time, ou então na narrativa do gol não vibrou tanto quanto do gol do adversário. Um jornal escreve críticas a determinado governo e parece fazer vistas grossas a problemas de outro governo. O que está acontecendo? É opção pela mentira? Vivemos num tempo de pós-verdade. O que é isso? Se a verdade é que ela apresentar a realidade como ela é, a pós-verdade é apresentar a realidade como me convém. Isto foi denominado período da pós-verdade. Trump, que foi mencionado, usou o termo fake news e para combater as fake news criou fake news. Batalhas de fake news. O que está acontecendo? É algo parecido com alguém falar contra o alcoolismo desde dentro do bar. E frequentando o bar. Por onde começar? Há que criar uma cultura e uma ética, mas isto não existe. Há belos testemunhos. Entretanto, e por isso eu falava há pouco, que a comunicação também leve o coração consigo. Isso vale para quem ouve, para quem fala, mas para quem ouve. Se eu ouvir, querendo flagrar as mentiras de quem vai falar, estou me predispondo a ignorar possíveis verdades. A ética é preciso para emissores e receptores, quem fala e quem ouve, quem escreve e quem lê. E ainda este mundo continua uma grande guerra. Mas aí vale lembrar, como é que é um pensamento coreano: se chorares por teres perdido o sol, as lágrimas podem impedir de ver as estrelas. E há muito serviço à verdade em muitos contextos e belos testemunhos. Também há muitas mentiras. É o mundo no qual estamos. E nos meios de comunicação, as pobrezas e as podridões da história aparecem por primeiro. Padre Kleina, pode completar.
Muito bonito que Dom Peruso nos apresenta. A questão da fake news, eu fico imaginando as pessoas que lá na sua casa, uma senhora de uma certa idade, ou então um adolescente, recebe uma notícia, como foi apresentado agora há pouco no vídeo. Olha só o que o Papa escreveu ontem. E recebe aquela mensagem e acredita naquela mensagem. Fico imaginando essas pessoas, elas compartilhando a fake news e acreditando naquilo. Até que ponto as pessoas podem ser esclarecidas a respeito dessas situações que vão acontecendo? Falamos aqui em ética, moral, boa conduta, mas e as pessoas, digamos, na sua singeleza, lá na sua casa, ou então, onde estiver, como que elas podem tomar essa identidade com ética, com informação, e pode levar a esclarecer as outras pessoas que estão recebendo fake news? Como? É que a gente também tem a ideia de que a fake news, ou que a notícia sensacionalista, ela por si mesma, ela também dá mais audiência. E aí que entram, né, nas grandes emissoras, ou simplesmente cada um dando a sua opinião, que cada um agora hoje tem o seu próprio canal, digamos assim, né? Só que a gente não percebe que não é só a má notícia, ou só o fake news, ou o que é sensacionalista que dá audiência. Isso não é uma verdade. Quando a gente vê, por exemplo, as linhas de jornalismo de solução, que é justamente você mostrar o que há de bom, ou entrar num problema, né? Somos de canais irmãos, canais parceiros, por exemplo, a Rede Vida tem como slogan o canal da família, o canal da boa notícia. E às vezes as pessoas me perguntam, e tem boa notícia para dar, né, no mundo que a gente vive hoje? E você fala, você só dá notícia boa? Não, a gente precisa, de fato, mostrar a realidade. Mas como é que eu mostro aquela realidade que é ruim, simplesmente o fato ruim pelo fato ruim? Ou se eu posso fazer um comparativo, se na minha cidade estão tendo casos de crimes de um certo ponto, como é que eu mostro em outras cidades que superaram isso? Como é que eu vou buscar essa solução? E essas notícias, as boas notícias, se você for ver as pesquisas, elas dão tanto Ibope quanto as notícias ruins. O Jason, me permita só, Adilson, Sim. que faz um trabalho na RPC, esse jornalismo de comunidade, entre outros trabalhos. Sim. Alguma contribuição nesse sentido, do jornalismo na comunidade, a importância, a comunidade, você que está no dia a dia com a comunidade? A gente procura nessa questão do jornalismo comunitário, né, trazer o jornalismo que você citou, jornalismo de solução, né? Temos alguns quadros... Gostei do termo, hein? Bom. Jornalismo de solução. Temos alguns quadros, como o calendário, por exemplo, que cobram um pouco mais do poder público, que sejam resolvidas determinadas situações para benefício daquela comunidade, né? Então, nem sempre a gente é ouvido na primeira ou na segunda vez. Às vezes é importante que você volte, que você mostre o problema mais vezes. Nem sempre é atendido. Temos casos que às vezes não se conseguiu ainda resolver, mas enfim... Eu acho que a gente tem que colocar os nossos meios de comunicação a serviço dessa sociedade, dessa comunidade, né? Então, o que nós temos? Essa ferramenta poderosíssima que é a comunicação e que pode fazer o bem. Tem até um fato que me chamou a atenção outro dia, que nasceu, por exemplo, você falou sobre a audiência, a notícia boa, me chamou a atenção outro dia, Padre José Aparecido, do Asilo São Vicente de Paulo, comentou numa missa a história de uma senhora que não via a sua família há 54 anos. E aí, uma pessoa que estava na missa, que é da nossa direção, trouxe isso para a TV, enfim. Fomos atrás da história da Dona Maria e contamos a história da Dona Maria na TV, porque depois ela encontrou a família, os filhos que ela deixou com 6, 7, 8 anos de idade, hoje estão com 60, 50 anos, né? Então ela passou uma vida toda. Fomos contar essa história. E aí é uma boa notícia. Uma notícia de que uma pessoa, né, aos seus 80 anos, no ano que completou 80 anos, reencontrou os filhos, reencontrou a família.
E aí vamos para a audiência. Números bons na audiência. Então as pessoas realmente querem ouvir boas notícias e nós podemos levar sim boas notícias e ir atrás dessas boas notícias, né? Fazer com que elas realmente apareçam. Me perdoe cortá-los, senão a direção me corta. Eu preciso dar uma pausa aqui. Aproveitar esse gancho, né, trazido pelo Jasson. O jornalismo de boa notícia, o jornalismo de solução. Tem notícia ruim e notícia boa, ou é notícia? Como é que o jornalista se comporta? Não dá a notícia que é ruim, com medo de ferir a audiência? Outra coisa, queria convidá-los para debatermos no próximo bloco. Qual é o nosso papel diante de tudo isso? Com essa juventude que não sai de rede social, com essa juventude que não está nem ligando à televisão para ver notícia boa. Se perguntar, o canal, ou os canais, os números das emissoras locais, talvez a juventude, a meninada, essa juventude não sabe, porque o canal delas é o YouTube, o canal delas é a rede social, é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp. A gente vai conversar mais sobre esse assunto daqui a pouco, não saia daí. Muito bem, voltamos com os nossos convidados, estamos conversando, estamos debatendo sobre comunicação social no Dia Mundial das Comunicações Sociais. José de Mello, jornalista, Jasson Goulart, também nosso convidado jornalista, Thaisa Etchenhofen. Eu pronuncio correto o teu sobrenome, Thaisa? Esterhof. Ah, obrigado. Me ajudou bastante. Mas fica à vontade, porque já foram tantas pronúncias que hoje em dia a gente Eu já falei duas todas. vezes o teu nome e você olhou torto para mim nas duas vezes. Imagina. Mas o GC está certinho, viu? O GC embaixo está sopa de letrinha, né? Em alemão é Isso. A pronúncia é correta. Kriszewski. Correto, Kelly? Khrushchevsky. Isso aí que eu quis dizer. Muito bem. sei. Dom Antônio Peruso, Padre Kleina, Sérgio Silva, os nossos convidados. Deixei uma provocação no bloco passado sobre o nosso papel. Já vamos falar sobre rede social daqui a pouco. Vamos falar agora sobre o nosso papel, a nossa responsabilidade como comunicadores sociais. Existe notícia ruim, notícia boa, a gente escolhe, essa vale, essa não vale, ou tudo é notícia. E aí? Tem que dar a notícia. Olha, Sérgio. eu queria só pegar aqui que o problema não são só as redes de comunicação, nem os meios. O problema é o todo que nós estamos vivendo. Me permitam colocar, a música que se ouve é muito ruim. Se escreve mal, não se lê, se despreza a língua portuguesa. Há um descaso, o próprio jornalismo usa muito de muletas, frases feitas, chavões. Se a gente quer melhorar a própria condição cultural e educacional do país, os comunicadores têm que melhorar a sua comunicação a partir daí. É horrível, eu não consigo mais passar no rádio para ouvir alguma música que preste. Não sei se vocês ouvem. Se são feitas algumas rádios, como a Evangelizar, como algumas outras rádios também populares. A coisa está muito ruim do ponto de vista cultural. Isso deságua na comunicação. O WhatsApp é um terror, eu não entendo mais. Quer dizer, na hora de você decidir, e eu trabalhei muito em jornalismo mesmo, decidindo as manchetes, decidindo aquilo que vai para o ar, e isso não é diferente hoje nos meios jornalísticos do rádio e da televisão. Se escolhe as manchetes mais sensacionalistas, aquelas que vão impactar mais. Isso foge um pouco do nosso meio religioso, onde há essa preocupação.
Caso contrário, há sempre uma preocupação, sim, pelo fato jornalístico que vai impactar mais. O crime, o assassinato, o feminicídio, o estupro, o roubo, o latrocínio. Me parece que a gente não querer ver isso como verdade é escamotear a verdade. Padre Kleina, o senhor já fala. Deixa eu ouvir o Padre Francisco, que está conosco. Tudo bem, Padre? Tudo bem. Então, diante desse cenário, a minha pergunta, que sou vice-diretor de uma rádio AM, qual seria, diante de tudo isso, a importância ainda da rádio, diante de tantas ferramentas que hoje são capazes de transmitir a comunicação em tempo real? A rádio AM, que está em transição, para a rádio agora mais para a FM, porque a rádio ela representa, tem todo um passado, né? Tem toda uma história. E a minha pergunta seria exatamente nesse sentido, a importância diante desse cenário da rádio ainda, como tal. Eu acho até que, eu até gostaria de falar um pouquinho, até porque também trabalho no rádio, né? Comecei no rádio também. Me permita, Jasso. Qual é a rádio que o senhor dirige, Padre? Rádio AM, Fundação São Vicente de Paulo, Iguaçu de Araucária. Iguaçu de Araucária. Histórica Iguaçu de Araucária. Histórica Iguaçu, ela é histórica, exatamente. Muito histórica. O rádio, eu acho que quando veio a internet e tal, o rádio vai morrer. Rádio não morreu, muito pelo contrário. Hoje as pesquisas, inclusive dos Estados Unidos, demonstram que o rádio está ainda mais vivo e sendo uma ferramenta, um veículo forte, inclusive, né, para a área publicitária. E a gente vê no rádio, por exemplo, a velocidade do rádio. Ainda é um dos veículos de comunicação mais rápido, porque você, para colocar um texto na internet, você vai escrever, depois você vai ler, depois você vai publicar, e o rádio não. O rádio você pega o telefone, liga para o estúdio e olha, estou com uma notícia aqui na 15 com a Marechal, né? E você entra no ar e dá essa notícia e conversa com as pessoas. E o rádio, ele traz aquele sentimento de companhia, né? Você vê no comunicador o companheiro, aquela pessoa que fala com você, que te faz companhia de manhã, à noite, que te dá uma mensagem de alento ao seu coração, né? Te traz uma mensagem... E personaliza, né, Jasso? Acho que de todos os veículos, televisão é um veículo que se utiliza de muitos profissionais para conseguirmos fazer qualquer programa. Rádio é o operador, o apresentador e, por vezes, só o apresentador, né, Jason? E aqui fico à vontade para falar de rádio, porque, na verdade, tem um encontro de grandes morubixabas do rádio. E olha, José, você como homem também de rádio, de televisão, talvez, padre, eu vejo que, inclusive, hoje os veículos, a televisão, ela tá trazendo essa comunicação do rádio para dentro da televisão novamente. Estamos vivendo este ciclo, né, dentro da televisão, aquela comunicação mais espontânea, mais natural, e como dizia você, menos quadrada. E né? mais... Quadrada. E aquela é da Rádio Canção Nova. A referência é a rádio. E bem próximo da comunidade, né? Isso é importante se lembrar, que é a rádio bem próxima da comunidade. Que antigamente a gente viu o Cid Moreira no jornal, com aquele boa noite sério dele, né? E era aquilo ali seco, né? Porque tinha que ser. E hoje a gente quer saber quem é aquela pessoa que está me dando a notícia. Às vezes a notícia não é tão boa, mas a maneira, o tom da voz que ela usa, humaniza e faz eu perceber assim, nossa, realmente isso é difícil, mas aquela pessoa colocou ali uma semente de esperança. E nós, na rádio, vivemos assim uma proximidade muito grande com as pessoas, com o público. Por quê? Porque temos acesso a essas pessoas conseguem falar com a gente na mesma hora. E a gente consegue interromper, porque temos sim uma pauta a ser seguida, mas também podemos quebrar aquela pauta, por quê? Porque estamos ali a serviço daquela pessoa. Então, respondendo a pergunta do Padre Francisco, as redes sociais, o novo meio de se comunicar veio e ajudar o rádio. Ajudou o rádio. Ajudar a rádio. Porque a pessoa, antes que ia fazer um pedido de música, ou que queria fazer um pedido, como nós somos católicos, né? Fazer um pedido de oração, enfim. Ela tinha que telefonar, às vezes ficava o telefone ocupado, não sei o que tal. Não, agora ela manda uma mensagem no WhatsApp, o locutor na mesma hora já recebe aquela mensagem. Nós somos o tempo da carta, né, Sérgio?
Tempo da carta. Somos o tempo da carta. Então, nós não Sua recebemos carta- nem e-mail mais. A gente carta, recebe o WhatsApp. Do telex, do fax. Um WhatsApp, a pessoa pega, fala a mensagem dela, né? E ela, às vezes ela está numa angústia, vivendo uma situação. É e a gente instantâneo, consegue colocar na mesma hora e a pessoa na mesma hora já reage. Ela fala assim, muito obrigada, porque eu achei que não tinha ninguém me ouvindo. E a rádio está lá ouvindo, né? E está sempre pronta a ouvir. E a TV demora, como eu já trabalhei com TV também, a TV demora um pouquinho mais a dar essa resposta para a pessoa. Há quem diga, meu irmão que já falecido dizia assim, o rádio é tão rápido que o dia que o mundo acabar, só o rádio vai dar notícia. Silvio de Tarso. Silvio de Tarso, saudoso colega. Mas é engraçado que as pessoas achavam, né? A televisão vai acabar com o rádio, a internet vai acabar com a televisão. Um não acabou com o outro, mas força a gente a se reinventar, a olhar de outra maneira. E nisso que a gente estava falando de boa notícia e de audiência, de fato, a tragédia, o escárnio, ele tem muita audiência, mas é uma audiência passageira. Mas isso você aprende até na própria faculdade. É o número do like, né? Quando você está começando a estudar comunicação, você vai montar o seu primeiro jornal lá na faculdade, o que você vai estampar na primeira capa? Qual vai ser a sua primeira notícia? Então, há já uma formação nesse sentido, Sim. porque você também vive dessa audiência, dessas pessoas que estão do outro lado, né? Mas o que acontece é que essa boa notícia, ela vai ser mais duradoura e ela vai fazer o que tanto os youtubers, os influenciadores digitais hoje precisam para sobreviver, que não é o número de seguidores ou o número de likes, é a interação. Quando cada um desses novos comunicadores consegue a interação e a fidelização desse público, aí sim que ele tem uma ferramenta de lucro até dentro das redes sociais, porque não bastam mais só os números, é preciso interagir, né? Dom Peroso. Só gostaria de dizer ao padre, cuide bem da rádio, padre. Vida longa, rádio, né? Vida longa para a sua rádio e todos os rádios. Eu, quando vinha desde casa até aqui, liguei o rádio do carro e ouvia. As senhoras e senhores que estão cozinhando e colocando sal na sopa, o rádio está ligado e continuam a ouvir. Ou qualquer outra atividade, dá para levar adiante. O padre Reginaldo chega mais ou menos a uma multidão imensa que ninguém para só ouvi-lo. Continua em outras atividades. E essa parte, não há nada que substitua o rádio. Então, vamos adiante que vai ter muito. Falando em padres, eu acredito que todos os padres, pastores, enfim, aqueles que pregam a palavra do Senhor, evangelizam, todos deveriam ter um microfone na mão. Seja em rádios, na televisão, porque nós sabemos o quanto que é importante, não somente na comunidade, que é fundamental, mas também, não somente ficar no púlpito, então, lá no salão da igreja, nas salas de catequese, mas que o padre, na sua formação, ele possa levar a tantas pessoas, milhares de pessoas, aquilo que ele aprendeu e aquilo que é a sua vocação. Gostaria também de falar sobre um exemplo que aconteceu na nossa arquidiocese, agora na última revista. Nós temos uma revista chamada Voz da Igreja, e lá fizemos uma matéria a respeito das crianças autistas e as mães que cuidam dessas crianças. São mais de 6.000 mães no Brasil que cuidam das suas crianças autistas. E colocamos no portal da Arquidiocese essa informação. Notícia boa. Após postarmos sobre este tema, esta senhora recebeu mais de 670 contatos, querendo também participar desse grupo de mães autistas. Ou então, parabenizando pelo trabalho dessas mães. Nós temos muita informação boa. Que bom, que bom. Uma contribuição, Sérgio, por favor. Permita lembrá-lo. Claro. Estamos devendo aos nossos queridos telespectadores e ao público aqui a questão do Irimita. Que você vamos deixou. falar. Vamos falar. Mas Adilson, só me permita uma questão Mateus, ainda sobre que fiquei sobre o questionamento da notícia boa ou e não. da ruim.
e da ruim. Só uma pequena contribuição no sentido de que eu fico pensando sempre por um olhar mais histórico e sociológico também dessa questão do comportamento da sociedade. E tentando compreender essa situação olhando para um futuro próximo, médio prazo, longo prazo, né? Que temos que nos lembrar que isso tudo é um momento de grandes transformações, né? Então, claro, estamos aqui discutindo, tudo isso é fundamental, muito importante, mas o futuro das comunicações, para onde vamos e como faremos, ele está aberto, né? E será a partir das nossas iniciativas e situações concretas que apontaremos para um caminho talvez melhor que esse agora. Perfeito. Tudo bem, Matheus? Tudo. Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Faça a pergunta. Então, eu tenho uma pergunta para o Dom Peruso, né? Tem muitas paróquias, né, que tem a PASCOM, só que a PASCOM ela só serve para fazer a transmissão da missa e pronto, acabou. O que você acha a favor disso? Ou você acha que tinha que abrir a abrangência e mostrar as outras pastorais que tem dentro das comunidades, né, como a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral dos enfermos, mostrar essa realidade para o povo, ou só ficar transmitindo a missa, né, missa, porque missa até na Globo mostra, né, do padre Marcelo Rossi, mas e as outras coisas que acontecem dentro da comunidade que o povo não vê, né? Bem, Dom Peruso, responde depois da nossa parada? aqui eu sou subordinado. Aqui só. Não saia daí, Dom Peruso já vai responder. A gente volta já. Muito bem, meus amigos, voltamos. Mais um bloco, estamos discutindo aqui, reunidos todos, sobre comunicação social no Dia Mundial das Comunicações Sociais. No bloco passado, o Matheus fez uma pergunta ao Dom Peruso sobre a PASCOM. É só missa. E aí, Dom Peruso? Missa e mais missa? Sabe que a pergunta dele me fez recordar um diálogo que tive com um senhor que ele estava com alguns problemas, dificuldades lá com a sua esposa, e ele dizia assim: toda hora ela quer que eu diga te amo e te amo. Já cansei. Mas cansou? O casamento é mais do que te amo. A mesma coisa aqui, missa. De fato, não é suficiente somente transmitir a celebração da Eucaristia. Comecemos, ele falou PASCOM, Pastoral da Comunicação. Pastoral vem de pastor. O pastor é aquele que bom pastor é aquele que vai à procura da ovelha perdida. A pastoral da comunicação precisa colocar a mensagem de Jesus Cristo lá onde ela não chega. E a missa, transmitida pelo rádio, tem seu lugar sim. Porque pelo rádio ela vai, ou TV, entra em todos os ambientes. Mas se fixar nisso, seria apenas uma pastoral feita tecnicamente. Liga microfones, aciona a emissora e tudo vai por si só. É preciso que neste âmbito se saia de qualquer forma de fixidez. E eu gostaria de dizer ao Matheus, mas há muitas PASCOMs que têm missa e muitas coisas mais. Aquelas que ainda não têm, é um passo que precisamos palmear. Por favor, queira nos ajudar, porque precisamos melhorar. Muito bem. Padre Juarez, tudo bem? Tudo bem. Como é que está o São Brás? Opa, graças a Deus. Muito abençoado. Seja bem-vindo. Pode fazer a pergunta, a sua colocação, padre. Obrigado. Padre Kleina, o senhor já disse isso,
mas diante da importância, eu estou novamente a fazer a pergunta. Vamos imaginar uma paróquia, primeiro aqui na Arquidiocese de Curitiba, e que não tenha nada relacionado à comunicação, social, que não tenha PASCOM, está no zero. Esse é um primeiro caso. Um outro semelhante, que um pároco possa estar nos ouvindo agora, lá no local limite do Brasil, e que ele passe pela mesma situação. A PASCOM está em zero, ele não tem nada sobre comunicação social. Qual que seria o caminho, os passos para serem feitos nessas duas situações? Obrigado, Padre Juarez. Em primeiro lugar, PASCOM a nível de arquidiocese. Nós temos aqui agora a Escola de Formação para a Pastoral da Comunicação, ou seja, aquelas paróquias que ainda não têm a sua PASCOM, podem nos procurar na arquidiocese, pelo nosso portal, Arquidiocese de Curitiba, ou então lá na Cúria Metropolitana. Mesmo assim, nós já estamos realizando essa escola, este ano já teremos todos os meses a formação em vários setores, mas vamos completar com todas. A segunda pergunta, muito interessante também, e aquela paróquia que está mais distante, que o padre não tem tanto acesso. Então a PASCOM, ela existe a nível de arquidiocese, diocese, a nível regional, inclusive nós estamos aqui com o coordenador, o Kaiser, da pastoral do Regional Sul 2, como também nós temos a PASCOM a nível da CNBB, em todo o Brasil. Então a esse padre, ele entra em contato, seja no portal da CNBB, que ele vai encontrar lá a pastoral da comunicação. Tenho certeza que a nível nacional, quem está à frente, sobretudo agora o arcebispo, bispo auxiliar de Belo Horizonte, ele vai poder orientar, através dos seus assessores, como que esse padre poderá criar a sua pastoral da comunicação. E para terminar, o que Dom Peruso falava, a pergunta do Mateus, acho interessante que pastoral da comunicação, dentro de uma paróquia, comunicação não é somente comunicar, mas é interagir. A função da pastoral da comunicação dentro de uma comunidade é estar interagindo com todas as outras pastorais. E assim, apresentando os trabalhos, seja da pastoral familiar e tantas outras, o que se faz para a sua comunidade e, por que não, por exemplo, trazer para a TV Evangelizar, para a Rede Vida, para a Canção Nova, a beleza que está acontecendo dentro da sua comunidade. Acho que justamente quando alguém quer saber como começar, como é que eu faço, já tem essa sementinha plantada, mas como é que eu faço para começar? Justamente se utilize das próprias redes sociais, que muitas vezes as pessoas compartilham. Eu fiz dessa maneira, o que você pode fazer para criar a sua também? Aproveite os tutoriais que tem no YouTube e lembrar sempre, né, que comunicação, as pessoas nos perguntam, nossa, mas que equipamento você usa? Qual é a câmera? Qual é o microfone? O que eu preciso para ter também? Mas lembra que o importante são as pessoas que fazem essa comunicação, muito mais do que os equipamentos. E você que nos acompanha, procure a sua igreja, participe da sua PASCOM, na sua cidade, na sua região. Vamos ouvir agora a mensagem de Dom Mário Spack sobre esse Dia Mundial das Comunicações. Acompanhe. O Papa Francisco diz assim que o nosso Deus não é solidão, o nosso Deus é família, o nosso Deus é amor e, portanto, é também comunicação, é encontro, é alegria. E toda vez que nós nos servimos desses meios de comunicação, especialmente as redes sociais, proporcionando que elas nos levem ao encontro das pessoas, que elas nos levem a amar mais as pessoas, nós estamos usando bem esses recursos. E é exatamente nesse sentido que o Papa quer que nós usemos esses maravilhosos e importantes meios de comunicação que temos à nossa disposição. Muito bem, vamos ouvir agora o Padre Zezinho, professor de comunicação, que fala também sobre esse dia. Nós somos mensageiros e o mensageiro não pode ser maior do que a mensagem. Estamos a serviço da mensagem através de muitos meios. É o que o Papa tem feito. É o que todos nós temos que fazer.
Somos mensageiros através dos veículos para levar a mensagem e não a nós mesmos. Que isto ajude você que aparece diante de câmeras, de microfones e faz gestos na missa ou na catequese. Não é você, é a mensagem da igreja. Você é secundário, é apenas veículos. O conteúdo vem de dentro. Deus abençoe você, torne-se mensageiro, menor do que a mensagem. Amém. Amém. É isso, né? Olha, vivemos tempos na cultura de exacerbação das subjetividades. É grande o risco de nós, bispos e padres, até nas celebrações eucarísticas, deixarmos-nos tentar por autoevidências. E quando o mensageiro aparece mais do que a mensagem, ela fica empobrecida, porque o mensageiro está cheio de si, não da verdade que transmite. Mas isso vale para qualquer comunicação. Há pouco se falava da boa e da má notícia. Qual é a notícia boa? Qual é a má? A notícia boa não me parece que é aquela que anuncia triunfos ou alegrias. A notícia boa é aquela que noticia a verdade, seja ela dolorosa ou faustosa, mas que quando é anunciada há uma intencionalidade de serviço, de verdade, e uma verdade transmitida com paixão. O bom noticiador não é quem agrada ou desagrada, é aquele que quer construir o ouvinte, o telespectador, o leitor da sua mensagem. E exerce corretamente a sua função social. Aí entra a sua competência e sua ética. Quer ajudar a sociedade. Eis a boa notícia pronunciada pelo bom noticiador. Minha impressão, eu que não sou profissional da área, mas ouço, leio e escuto muitos noticiadores. Aqui nós estamos falando de narcisismo, né, Sérgio Silva? É verdade. Não é isso? Narcisismo. Queria colocar rapidamente uma historinha, não sei se tem tempo. Estava noticiando os repórteres da Rádio Clube. De repente, o repórter que estava trabalhando comigo dá uma notícia. Uma mãe foi dar uma marcha ré na garagem da sua casa e passou por cima do filho que estava atrás e ela não viu, matando o filho. Imediatamente começaram a vir toda... Que mulher inconsequente, mas que coisa terrível. Onde é que se viu uma coisa dessa? Ninguém viu essa criança. Uma porção de situações. E eu tinha aprendido em algumas aulas de teologia, alguém me dizia assim, é preciso teologizar a notícia ruim. Quer dizer, trazer uma luz em cima da notícia ruim. Naquele instante eu falei assim, ninguém agora ainda pensou como está o coração dessa mãe. Quer dizer, você muda completamente o foco da notícia na medida em que você traz humanidade para ela e tira um pouco da questão dramática. Até porque uma mãe que vive uma situação como essa já foi punida na falta da sua filha. Pois é. Então, só lembrei disso agora porque me pareceu importante. Antônio Kaiser, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu tenho uma pergunta a fazer. Antes de iniciar o programa, a gente conversava lá atrás sobre redes e lembrávamos antigamente, e na época que Jesus ainda andava na terra, o uso da rede com Paulo, e a principal função de uma rede é o quê? É reter, colher, né? Puxar. Captura. Hoje, as nossas redes digitais também fazem isso, ou seja,
Eu vou atrás de pessoas, trazer seguidores e seguro isso comigo. Não só as redes digitais, mas as redes de comunicação. A pergunta é, como nós podemos fazer, como contribuir para que essas redes que retêm essas pessoas, trazem, elas sirvam de elo de ligação, de ponto de encontro, para que as pessoas conversem mais, para que haja um diálogo melhor na família. Padre Kleina, que tipo de rede queremos? Que rede que é essa? O Papa Francisco, em sua mensagem deste ano, trouxe muito claro que a rede que nós precisamos é de agregar e, ao mesmo tempo, de levar as pessoas a se aproximarem. Infelizmente, hoje, nós encontramos dentro da rede situações, como o próprio Sérgio falou, sobre o narcisismo, pessoas que têm um ego interesseiro muito grande e ali colocam a sua imagem de diversas formas, pensam que estão agregando pessoas com a sua imagem, mas na verdade estão simplesmente querendo mostrar aquilo que talvez elas acreditam que sejam. Então, vivenciar e estar dentro de uma rede, de fato, é necessário ter essa consciência de agregar as pessoas para um bem maior. E esse bem maior pode ser a evangelização, pode ser notícias favoráveis que contribuam para o crescimento dessa pessoa que recebe essa informação. Padre Kleina, ainda com o senhor, nos fale sobre os eremitas sociais. Primeiro, o que é eremita? Eremita é aquele que se distancia, por exemplo, no mosteiro, ele procura viver uma espiritualidade, não digo na solidão, porque ele está com Deus. O eremita é aquele que procura, nesse crescimento espiritual, ter um conhecimento de si mesmo. Agora existe também, talvez, não sei se é o assunto aqui, o eremita social, aquele que está sozinho lá na sua casa, e como nós comentávamos pouco antes de iniciarmos o programa, a pessoa que vive na solidão, talvez na sua casa, procurando as informações, procurando uma refeição, que ela pode chamar também por uma rede, via internet. Essas pessoas estão vivendo e alimentando aquilo que hoje torna-se um mal maior, que é o individualismo. Isso é eremita social. Aliás, se me permite, não vou só completar, quero só completar o que dizia o padre. Sim. Eremita, eremos. Essa palavra grega quer dizer deserto. O eremita é aquele que está mergulhado num deserto. Isolamento, solidão, pode estar em meio a uma multidão e está só. E é curioso, devo dizer, falo aqui, nas crismas com adolescentes, vez por outra, chega-me a notícia de catequistas de que vários deles tentaram o suicídio, inclusive, ou cogitaram o suicídio porque sentem-se sós, com muitas redes. Não tem olho no olho, não tem afeto. Comunicação sem ternura é solidão partilhada. Kelly, considerações finais. Considerações finais. Eu só queria acrescentar uma coisa do eremita social, porque às vezes, para uma mãe, né, que está ouvindo, falar assim, mas será que meu filho, né, está vivendo desse jeito? Eu conheci um adolescente que ele não tinha amigos, não tinha namorada, era um rapaz muito bonito, e ele falava assim, eu não preciso de amigo, eu não preciso de namorada, eu tenho um computador. Se eu quiser alguém para conversar, eu ligo o computador. Se eu não quiser conversar, eu desligo o computador. Não preciso dar presente, não preciso sair de casa e não vai me irritar. Aquela mãe atinou, né? Falou assim, não, isso daqui não. Cortou, né? Não cortou de tudo o computador, mas estabeleceu horários para o seu filho, porque naquela época o celular não era tão difundido ainda. E fez com que ele fizesse outras atividades. É preciso controlar, sim, os nossos filhos, né? Colocar limites, né? Colocar para ele opções
para que ele não se prenda nesse mundo virtual. Porque o mundo virtual, ele é tentador. Ele traz muitos atrativos. A gente pode ser até quem nós não somos ali. Porém, como pais, né, como educadores, formadores de opinião, nós precisamos mostrar também meios. Não adianta só falar que não é bom, que tem um limite. É preciso dar soluções. Né? Falar assim, olha, por que não vai jogar um futebol? Por que não vai fazer isso? E é papel nosso, como comunicador, como educador, como pais, fazer o nosso papel. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui. Thaisa, a produção nos deu 10 segundos para você. Gostaria de agradecer a todos. Acho que uma conversa como essa, abrir espaços justamente para a gente conversar, é o que faz com que essa troca de experiências seja compartilhada. Quem está em casa pode aprender um pouquinho com os nossos erros, com os nossos acertos. Claro. E saber que a comunicação ela é um trabalho constante, a gente vai sempre se melhorando, e também é um trabalho de comunidade, que os outros estejam abertos a receber a nossa mão estendida, e a gente também é sempre pedir um pouquinho do auxílio do outro. Muito bom recebê-la aqui, muito obrigado. Jason Goulart, 9 segundos para você. Estou na regressiva. Já passou 2. Está diminuindo. Deixar um abraço para todos aqui, agradecer por esse momento e dizer, antes de repassar uma notícia, procure, verifique, veja, vá, busque naquele veículo que você considera um veículo de credibilidade, vá lá e confira, vê se realmente tem algo sobre aquilo, não vá simplesmente repassando notícias, que isso vai ajudar bastante. Todos nós podemos ser um pouco comunicadores. Muito obrigado, muito obrigado. Zé de Mello. Da minha parte, só ainda sobre a sua fala do eremita social, e esse eremita das redes, né, que fica bem evidente aí as diferenças todas, após a explanação do padre Kleina, complementada por Dom Peruso, que esse eremita que nós tratamos aqui também é esse eremita de rede social, né? Que ele não está em busca necessariamente de se aproximar do espiritual, né? Ele está ali trocando, como você disse, com amigos virtuais, enfim, isolado mesmo. Eu sinto muita pena dessa situação. E um alerta aqui para os pais que você já fez, porque os filhos, as pessoas, elas costumam dar sinais do seu comportamento. Então, se uma mãe está atenta, como você citou esse exemplo, me parece que ela estava, começa então a perceber que o filho está isolado e pensar e promover maneiras que ele se integre na sociedade, né? Terminou meus 9 segundos. Terminaram. Brincadeira. Mas só para agradecer aqui, agradecer realmente à Arquidiocese de Curitiba, ao nosso arcebispo, Dom Antônio José Peruso, ao padre Kleina, que nos permitiu, a partir desta iniciativa, nos permitiu realizar um programa como esse, ao falar com o padre Reginaldo, com os 3 diretores da obra Evangelizar, todos receberam muito bem esta situação de abrirmos a nossa grade num domingo à tarde, onde sabemos que neste momento as outras grandes redes têm vários outros conteúdos. Nós acreditamos muito que as pessoas precisam ter alternativas. Ok, se a maioria vai para lá ou para cá, mas é preciso sempre que haja esse conteúdo diferenciado, para que, senão as pessoas acham que tudo é a mesma coisa, e não é, né? Muito obrigado, realmente, parabéns à Arquidiocese por essa organização, e a todos que nos acompanham, realmente, muito obrigado. Nós que agradecemos. Sérgio Silva, deram 5 segundos só para você. Primeiramente, a grande alegria de rever os amigos. Jason, você, padre Kleina, o nosso querido Melo, as queridas meninas que vieram aqui enfeitar essa nossa roda mais masculina. E queria dizer que é preciso seguir uma máxima do Roquete Pinto, tanto para a comunicação visual como para o rádio. É preciso dar ao ouvinte e ao telespectador um pouco do que ele quer e muito do que ele precisa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E com essa fala encerramos o programa. E uma salva de palmas aos nossos convidados. Muito obrigado. Vocês enriqueceram bastante a nossa tarde aqui na TV Evangelizar, para 77 emissoras espalhadas de norte a sul do país, com sinal aberto em 6 capitais brasileiras. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia.
Aproveite bem a semana que está começando. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.